Salve, meu querido, minha querida, tudo bem? Professor Paulo Roberto de novo, estamos aqui juntos. Vamos tratar hoje de elementos de um triângulo, vamos observar, dar um olhar mais profundo aí para a análise do triângulo e para os quadriláteros, né? Lembra que na aula passada a nossa discussão foi em cima lá do quadrilátero e a gente fez uma diferença, né? Uma diferenciação muito interessante entre um quadrilátero irregular, né, e o quadrado, que é um quadrilátero específico, ok? Então vamos começar com o nosso triângulo aqui. Então veja uma coisa, primeiro, o que nós temos aqui de importante em relação ao triângulo, né? Vamos lembrar aqui. Então primeiro, uma coisa importante que a gente tem que lembrar quando eu falo do triângulo, na verdade como é que eu formo um triângulo, né? Eu tenho aqui, vamos pegar um triângulo aqui, para primeiro a gente analisar as situações que nós vamos trabalhar, né? Então, primeiro, lógico, o triângulo ele tem quantos lados? 3 lados, né? Lembra que tem um nome que a gente não usa muito, que é o trilátero, 3 lados. Mas a gente usa mais o termo triângulo, né? Ele ficou mais conhecido como triângulo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui A, B, C, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre aqui são os lados, os ângulos e os vértices. São elementos que estão presentes em qualquer polígono. Então, lembre uma coisa que é importante. Eu tenho aqui o segmento AB, eu tenho aqui o segmento BC e o segmento CA ou AC, né? Veja que tanto faz, eu posso chamar de CA, né, respeitando, na verdade, a sequência que eu fiz ali, né, dos vértices, ou a C respeitando aí a sequência do alfabeto, né, colocando o A na frente ou o C na frente. Tanto faz, é uma nomenclatura que eu posso usar aí sem problema, eu posso chamar de AC também, né? Então, cada um desses representa um lado. Então, eu vou chamar o segmento AB do lado 1, o segmento BC do lado 2 e o segmento CA do lado 3. Então, na verdade, eu tenho aqui 3 lados, né? Então, por isso que são 3 lados, trilátero. Só que o triângulo, ele acabou recebendo o nome de triângulo, 3 ângulos, né? Ou seja, o foco foi, na verdade, na quantidade de ângulos. Lembra que o A, e aqui é uma nomenclatura importante que a gente não pode esquecer, o A, o B e o C, ele, na verdade, eles são pontos, né? Lembra que um segmento de reta, ele é formado por 2 pontos não coincidentes. Mas quando a gente está tratando de um polígono, a gente acaba chamando esse ponto de vértice. Perfeito, né? Então, o ponto A é um vértice, o ponto B também é um vértice e o ponto C também é um vértice. Então, eu tenho os pontos A, B e C, são os 3 vértices que compõem o triângulo aí, ok? Então, na verdade, a gente já tem os 3 vértices, A, B e C, a gente já tem os 3 lados, faltam os 3 ângulos. Então, lembra que para ângulo eu uso uma letra minúscula e a letra que representa o vértice, né, associado a esse ângulo. Então, eu tenho ali o A, eu tenho aqui o B e eu tenho aqui o C. Então, o triângulo, ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, né? Outro detalhe importante, se os 3 ângulos internos são menores que 180, cada um deles é menor que 180, significa o quê? Significa que este polígono, triângulo, é um polígono convexo, né? Os polígonos que nós vamos tratar a partir de agora, todos eles são convexos. Todos eles têm essa característica, todos os ângulos internos são menores que 180 graus. Ou seja, pegando um por um, cada um deles é menor que 180, ok? Então veja uma coisa, a partir daí eu começo a classificar os triângulos. Para classificar os triângulos, eu vou usar a relação entre os lados. Eu vou comparar os lados. E aí eu vou perceber se ele tem lados iguais,
se ele tem lados diferentes, ou se ele pode ter, por exemplo, só dois lados iguais, né? Porque se a gente analisar como são três lados, ou ele tem os três lados iguais, ou ele tem os três lados diferentes, ou ele vai ter um lado diferente e os outros dois iguais. É a única possibilidade que eu tenho, né? Então veja uma coisa, presta atenção aqui. Vou apagar aqui e a gente vai trabalhar com essa situação. Olha que interessante, eu vou ter aqui um exemplo. Eu tenho aqui A, B, C. Né? Aí eu tenho aqui um outro exemplo, A, B, C. E um terceiro exemplo, onde eu tenho A, B e C. Né? Observe uma coisa aqui, tá? Primeiro, eu tenho aqui o segmento AB, o segmento BC e o CA. Né? Aqui também eu tenho o segmento AB, o segmento BC e o segmento CA. E no último também eu tenho lá o segmento AB, o segmento BC e o segmento CA. Né? Agora, a gente chama esses segmentos de lado. Então, aqui eu tenho o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Né? Aqui também eu tenho o lado 1, o lado 2 e o lado 3. E aqui também eu vou chamar de lado 1, lado 2 e lado 3. Ok? Agora veja uma coisa interessante. Nesse caso aqui, o lado, eu vou chamar esse aqui de lado 1, né, que é o segmento AB, a gente já chamou ele de lado 1. Aqui, o lado 2 e a base aqui, o lado 3. Né? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho o lado 1, o lado 2 e o lado 3. E aqui o lado 1, o lado 2 e o lado 3. Beleza? Vamos supor que eu sei as medidas desses lados e eu te informo que, nesse caso aqui, o lado 1, ele é igual ao lado 2. Então, eles têm a mesma medida. E o lado 3 é diferente. Então, o lado 1 é igual ao lado 2 e o lado 3 é diferente. Ele tem dois lados iguais, né? Esse caso aqui, os três lados são iguais. Lado 1 igual ao lado 2, que é igual ao lado 3. Né? Então, ele tem os três lados iguais. E aquele último caso ali, ele tem os três lados diferentes. Ok? Então, o que eu falei para você, quais são as possibilidades? São três lados. Ou eu tenho os três lados iguais, ou eu tenho dois deles iguais, né? Ou eu tenho os três diferentes. Não existe outra possibilidade. Né? Se eu tenho os dois lados iguais, esse é um triângulo importante. Ele é chamado triângulo isósceles. Então, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Né? Então, tendo dois lados iguais, e tem um detalhe. Esses ângulos aqui, o ângulo A e o ângulo C, também são iguais. Então, ele tem dois lados iguais e dois ângulos iguais. Os ângulos A e o ângulo C. Né? Então, esses dois ângulos aqui são iguais e esses dois lados são iguais. Já esse ângulo aqui é diferente, ok? Porque esse lado aqui também é diferente. Então, esse triângulo que tem dois lados iguais
e dois ângulos iguais é chamado isósceles. Beleza? Aí o que acontece? Aqui eu tenho uma situação interessante. Eu tenho os três lados iguais. E também eu vou ter aqui os três ângulos iguais. Então, na verdade, esses três lados são iguais e os três ângulos são iguais. Quando nós estudarmos lá na frente os ângulos internos de um triângulo, nós vamos aprender que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. E quando os três lados são iguais, os três ângulos também o são. E aí cada ângulo vai valer 60, porque a soma tem que dar 180, então seria 60, 60, 60. Então no triângulo equilátero tem essa característica muito importante. Por isso que o triângulo equilátero ele é muito importante. Porque no triângulo equilátero eu tenho três lados iguais, três ângulos iguais e além do que os ângulos têm um valor de 60 graus. Né? Isso é um assunto que nós vamos ver lá para frente. Mas já é importante que no momento aqui você já está adiantando aí um conhecimento importante, ok? Então esse triângulo aqui, ele é chamado de equilátero. Equilátero, né? Ou seja, equi de igual, látero lado. Então, mesmo lado, lado igual, os três lados iguais e os três ângulos iguais. Né? Então, uma característica muito importante, um triângulo muito importante, a gente usa muito o triângulo equilátero para várias situações. Aquele caso eu tenho os três lados iguais e além do que, eu também, os três lados diferentes, né, perdão. Então aqui eu tenho os lados 1, 2 e 3 diferentes e também eu vou ter os três ângulos diferentes. Então são três lados e três ângulos diferentes. Aqui na verdade os três lados são diferentes e os três ângulos são diferentes. Aqui nós tínhamos dois ângulos iguais, no isósceles, e aqui os três ângulos iguais, né? Faltou a gente anotar essa situação, eu vou anotar aqui em cima. Então ele tem lá os três ângulos iguais. Ok, pessoal? Então vamos dar uma retomada nesse assunto que é importante. Primeiro, o triângulo que tem dois lados iguais e dois ângulos iguais, eu chamo de isósceles. Então guarde isso. Dois lados iguais e dois ângulos iguais, isósceles. Aí, o triângulo aqui, que eu tenho três lados iguais e três ângulos iguais, ele tem mesmo lado, equilátero, lados iguais. Então é um triângulo equilátero, ok? Agora, aquele triângulo que tem os três lados diferentes e, consequentemente, os três ângulos diferentes, aí eu acabo chamando esse triângulo de escaleno, ok? Então, equilátero, isósceles e escaleno. Tem um caso particular de triângulo que é o triângulo retângulo, mas aí nós vamos olhar isso um pouco mais para frente. Aí um triângulo retângulo ele pode ser isósceles ou ele pode ser escaleno. Ele nunca vai ser, na verdade, equilátero. Não tem como ele ser equilátero com um ângulo de 90 graus ali. Mas isso a gente vai ver lá para frente, ok? Agora veja uma coisa. Vamos analisar agora alguns quadriláteros. Vamos ver o nome desses quadriláteros para a gente entendê-los aqui. Então, por exemplo, quadriláteros a gente tem uma galera aí, né? A gente tem
Então veja uma coisa, primeiro a gente vai se preocupar com a questão do nome, né? Então, o primeiro aqui é o quadrado, né? O quadrado a gente vai ter um momento especial para lidar só com ele, porque o quadrado tem uma importância enorme aí pelas características dele. Então aqui eu tenho um quadrado. Ok? O quadrado é um quadrilátero, todos eles são quadriláteros. Por quê? Porque todos eles têm 4 lados. Mas, de acordo com a característica desses lados, né, a relação entre os lados, eles têm nomes diferentes. Então, o quadrado, esse daqui é o losango, né? Então eu tenho aqui o losango. A gente usa bastante losango também, né? A bandeira do Brasil tem lá um losango, é muito conhecido. Ali eu tenho o retângulo, né? O retângulo tem uma importância enorme porque tudo que é situação que envolve, por exemplo, o piso de uma casa, ou você vai trabalhar com terreno, né? Vai analisar um terreno, via de regra ele tem o formato de um retângulo, né? É difícil, por exemplo, você ter uma casa em que o ambiente seja quadrado, tem uma base quadrada, né? É estranho um quarto em que as 4 paredes são iguais. Então, normalmente você tem 2 paredes iguais, né? 2 a 2, essas duas e essas duas. Então, via de regra, o chão, a base, é um retângulo. Então, o retângulo ele tem uma importância enorme, porque ele tem uma característica parecida com o quadrado, né? A gente vai ver que essa característica está associada aos ângulos internos, eles têm os mesmos valores. A diferença é que o retângulo ele tem os mesmos ângulos internos que o quadrado. Todos os ângulos são de 90 graus, mas ele não tem os lados iguais. Então, por isso que a gente chama um de quadrado, o outro de retângulo. Um ângulo reto, um reto ângulo, um retângulo, né? Aí, esse daqui é o paralelogramo. E o nosso último ali é o famoso trapézio, né? Então eu tenho aqui o trapézio, ok? Então o importante dessa aula é você distinguir e conhecer o nome de cada um, né? Então, todos eles são quadriláteros. Por que todos eles são quadriláteros? Porque todos eles têm 4 lados, beleza? Só que tem uma diferença. O quadrado tem uma característica de 4 lados iguais, 4 lados e 4 ângulos. O losango ele já tem um outro formato, e a gente vai trabalhar também com esse losango num próximo encontro nosso. O retângulo tem uma característica importante, porque ele tem os mesmos 4 ângulos iguais, só que tem um detalhe, ele não tem os lados iguais, por isso que ele é diferente do quadrado. O paralelogramo ele tem uma característica interessante em relação à obliquidade desses lados aqui, eles são inclinados, mas ele tem lados paralelos também, né? E o trapézio que tem características diferentes, ele tem aqui 2 lados paralelos e esses 2 segmentos aqui, esses 2 lados não são paralelos. Mas tem outros tipos de trapézio também. Nós vamos no próximo encontro analisar um por um e caracterizar um por um. Ok? Então, gente, essa aula foi importante. Primeiro, o que nós vimos aí de importante? Vimos o triângulo, né? Não esqueça que o triângulo tem 3 classificações importantes, né? A gente classifica por lado e por ângulo. Então, lembre que aquele triângulo que tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos iguais, ele é um triângulo equilátero, igual, látero, lado. Então, os 3 lados iguais. Aquele triângulo que tem 2 lados iguais, né? E um diferente, ele tem 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Esse triângulo é chamado de isósceles. 2 lados iguais, isósceles. E tem aquele triângulo que tem os 3 lados e os 3 ângulos diferentes. A gente chama esse triângulo de escaleno. Então essas 3 classificações de triângulo eu não posso esquecer. Aí de quadrilátero, o que foi importante hoje? De quadrilátero o importante foi, primeiro, distinguir e conhecer o nome de cada um. Então, todos eles são quadriláteros? São. Por quê? Porque todos eles têm 4 lados e 4 ângulos. Mas esses lados e esses ângulos, eles têm características diferentes,
né? Observe, por exemplo, que o quadrado ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Já o losango ele tem ângulos diferentes, eles são iguais 2 a 2. Então depois a gente vai entender como é que ele compõe, né? E o retângulo tem uma importância enorme, porque ele tem os 4 ângulos iguais, mas os lados são diferentes. E o retângulo que eu falei para você, o retângulo tem uma importância porque ele tem uma aplicação muito grande, né? O formato de um terreno, né? A questão, por exemplo, de o piso de uma sala, o formato é um retângulo, né? A porta de um armário, a porta de um guarda-roupa, o formato é um retângulo. Então o retângulo é talvez das figuras geométricas que mais estão presentes no nosso dia a dia. Se a gente pegar, por exemplo, o nosso material didático aqui, a capa é um retângulo, né? A capa tem esse formato de retângulo. Se nós pegarmos, por exemplo, a janela de uma casa, dificilmente essa janela vai ter um formato quadrado ou de um losango. Ela tem um formato de um retângulo, né? Normalmente ela tem uma base maior e uma altura ali menor. E por último aqui nós temos o paralelogramo, que é como se eu pegasse um retângulo e desse uma pisada nele, uma achatada nele. Então ele tem essa obliquidade do lado. E o trapézio, na verdade, ele tem características distintas, são vários tipos de trapézio, beleza? Até o próximo encontro, onde a gente vai detalhar cada um desses quadriláteros e entender eles um pouquinho melhor sobre cada um. Um abraço para você, até a próxima aula.